Continuando, então a falta de fé, eu percebo que é uma falta grave nas pessoas. As pessoas estão perdendo a fé. Esta fé depende de alguns comportamentos. Evidentemente que os maiores responsáveis por muitos dos comportamentos, os zeladores de santo falam muito dos filhos de santo. É isso? Que os filhos são isso, os filhos são aquilo. São sim, em algumas ocasiões. Mas nós somos os responsáveis pelo equilíbrio dessa religião, pelo equilíbrio desses orixás. Isso quer dizer que o maior exemplo tem que vir dos zeladores. O zelador tem que ser mais forte, o zelador tem que aturar mais certas coisas, o zelador tem que ter mais paciência, o zelador tem que ter mais amor. Quando o zelador tem amor, a coisa fica mais fácil, ele suporta mais, entendeu? Porque a carga de um zelador é realmente muito grande. Vocês aqui podem não ser a maioria pais de santo, mas são pais de família, são mães de família e sabem o quanto é difícil dirigir uma família. Imagina você dirigir uma família com 3, 4 pessoas, é difícil. Imagina você dirigir uma família com 50, 100 pessoas, onde cada pessoa tem uma idade, cada pessoa tem um princípio, cada pessoa teve uma educação, teve uma formação e tem um valor diferenciado. Então é muito difícil, né? Então nós reunimos todas essas pessoas e fazemos com que elas procurem pelo menos pensar de uma mesma maneira e seguir o mesmo caminho para lá na frente adquirir o mesmo objetivo. É um pouco difícil. Então realmente dá trabalho. Ninguém pensa que vai ser zelador de santo e não vai ter trabalho. Só que tem que existir um comportamento entre essas duas pessoas que montam os membros dessa família, entre pai e filho, entre irmãos e irmãos. Existe o sentimento, tem que existir. Veja bem, eu vou dar um exemplo para você. Essa senhora, vamos dizer, essa senhora, ela é uma garota que eu conheci. E não sei quem ela é, não sei de onde ela veio, tá? Mas eu olhei ela com maldade. Eu olhei a moça com segundas intenções. Ou então, nós tivemos um problema de compatibilidade, eu não fui com ela não foi comigo. Mas amanhã, pelo próprio destino, escrito pelo próprio orixá, ela bateu na minha porta, precisando que eu cuidasse do santo dela. Não é isso? O que aconteceu? Tratei com ela, falei com ela, tratamos o que tinha que tratar, e um dia ela resolveu a se cuidar comigo. E eu continuo olhando ela da mesma maneira, né? No momento em que ela chega na minha casa, eu pego esta moça e recolho essa moça e acendi a primeira vela para o santo dela, acabou a antipatia que eu tinha a ela, ou a atração que eu senti por ela, tudo isso acabou. Isso tem que acabar automaticamente, não é porque eu disse que ia acabar. Isso vai ter que acabar. Se isso não acabou, então tem alguma coisa errada. O orixá vai tirar isso de mim, vai tirar dela. Ela vai ser minha filha. E não a pessoa que eu olhei com segundas intenções. E não aquela pessoa que eu não gostava. Agora eu gosto, eu adoro, eu venero, eu defendo. Com todos os defeitos que ela tiver. Vou dizer para ela todos os defeitos que ela tem quando houver necessidade, mas não vou querer que ninguém fale, porque ela é minha filha. O orixá operou isso em mim, ele tem que operar isso em mim. Se ele não operar isso em mim, tem alguma coisa errada. Se eu continuar olhando ela de maneira diferente, alguma coisa tem errado. Ah, eu não gostei dela porque ela me tratou mal a certa ocasião, mas eu vou continuar magoado com ela? O orixá não conseguiu apagar isso? Então tem alguma coisa errada. Eu não posso dar obrigação nessa moça, certo? Porque isso é imediato, isso acontece comigo e acontece com todos os zeladores, eu acredito que sim. Se não acontecer, essa coisa não pode continuar. Eu percebo uma outra... Isto quer dizer que isto acontece porque eu, de fato, acredito no meu orixá e ela também. Eu, de fato, respeito o meu orixá e ela também. Respeito a religião dos orixás como ela faz a mesma coisa. Então, isso vai acontecer automaticamente. Eu observo
um outro problema nas casas, quase que de modo geral. Como já foi dito, como eu já falei anteriormente, nós temos o problema da idade. É isso? A idade, faixa de idade, mais elevada, menos elevada. É evidente que essas duas senhoras veem a vida de uma forma totalmente diferente desse rapaz. Claro, é evidente que os valores delas são outros, diferentes desse rapaz. Concorda? Não tem como não ser. Elas gostam de uma coisa e ele gosta de outra. Tudo aquilo que ele gosta, para elas está errado. E tudo que elas fazem para ele está errado, é cafona. Não é assim que eles falam? Está ultrapassado. Mas essas pessoas que são de geração diferente, eles precisam se respeitar. Eles precisam se dar bem. Então eles vêm para a mesma casa. Eles vão ser o quê? Irmãos. A minha irmã, o meu irmão mais velho e meu irmão mais novo. O que vai acontecer? Essas duas moças têm por obrigação de apoiar e orientar esse irmão mais jovem, porque não teve ainda a oportunidade que elas tiveram para se preparar em certos assuntos. E vão procurar esclarecer e apoiar. Esse irmão mais jovem vai olhar no irmão mais velha, de fato uma irmã mais velha, e vai buscar no colo dela o apoio em certas horas que ele precisar. Vai chorar no ombro dela e pedir orientação. Ele não vai deixar de ser jovem, elas não vão deixar de ter mais idade, mas vão continuar se respeitando. Concorda?